A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento rumo ao centenário, com o nosso lema, Maravilhas fez conosco o Senhor. E hoje nós vamos recordar um pouquinho mais no nosso programa a respeito da temática da Quaresma. Estamos no nosso programa de número 493 do nosso programa e eu quero cumprimentar a todos os ouvintes que ouvem o nosso programa Vida Pastoral. Sejam eles os ouvintes da Rádio Arca da Aliança FM 93.9, da Voz do Bom Pastor de Guaramirim 87.9 FM, Rádio São José de Mafra FM 96.9 e na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul, Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta e você que nos ouve também pelo YouTube. Olá, povo de Deus, olá, Padre, olá, Ramon. Estamos em mais um programa Vida Pastoral com a temática da Quaresma. Aqui quem vos fala é o Julian. Eu espero que realmente esse programa adentre a sua casa, adentre o lugar onde você está e que te leve a refletir e a entender um pouco mais sobre esse tempo que vamos viver, mas também a se preparar, para bem viver essa Quaresma. Olá, querido povo de Deus, que alegria estar com vocês mais nesta semana em que estamos vivendo. Já passamos pela quarta-feira de cinzas e agora estamos vivendo a liturgia do primeiro domingo da Quaresma. E é uma alegria receber vocês neste período tão intenso de intimidade com o Senhor. É muito bonito olharmos a liturgia que vai nos arremetendo, nos levando, nos impulsionando a vivermos uma Páscoa Santa. Esse é o sentido da Quaresma, nos preparar para viver esta que é a maior de todas as festas cristãs. Para nós católicos, viver a Páscoa é também viver bem uma Quaresma que vai nos dar essa graça de podermos chegar lá mais preparados através da penitência, através do jejum, da oração, através da caridade e, nesse tempo tão importante, um convite especial do nosso querido Papa Leão, que é termos cuidado com a nossa língua, termos um cuidado com as nossas falas, sabermos que através da nossa palavra podemos gerar vida e também gerar morte. Por isso, nesta Quaresma, o Papa nos convida a vivermos a santidade, em especial na nossa língua. Muito bem. E para a gente conseguir, então, adentrar a nossa temática da Quaresma, que é esse tempo tão bonito que nós estamos vivenciando e que iniciamos na última quarta-feira, vamos ouvir o Evangelho deste domingo. Então o Padre convida você a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Neste final de semana, então, nós, como vimos no Evangelho, vemos as tentações que o demônio faz para Jesus. Jesus é levado ao deserto e lá, conduzido pelo Espírito Santo, e lá ele vai sofrer as tentações. Essa é a primeira parte que nós temos que trabalhar, que é o deserto. Deserto é um momento em que a gente vive o quê? Jejum, oração. Né? É um momento de aridez, é um momento de viver com pouco. E nesse viver com pouco faz com que a gente acabe assim, se encontrando consigo mesmo, se encontrando com Deus. É um tempo de reflexão. Porém, quando nós vamos buscar esse encontro com Deus, quando vamos buscar esse encontro pessoal conosco mesmo, acaba que as tentações também vão aflorando, porque nós damos oportunidade para nos conhecermos, e nos conhecendo vai surgindo coisas boas e coisas assim tão boas, nossas fragilidades. E o demônio sabe das nossas fragilidades e vai então assim, através das tentações, apresentar tentações que vão colocar a se deixar mais vulnerável ainda as nossas fragilidades para a gente cair na tentação. Né? Então, o primeiro aspecto que quero trazer aqui é o deserto. Deserto é pouca comida, é pouca água, é calor, é penitência mesmo. E isso faz a gente refletir muito sobre a nossa vida e nos aproxima também de Deus. E aí está o tempo favorável, como já dizia a segunda leitura da quarta-feira de cinzas, é agora o tempo favorável. Nessa quaresma, qual é a proposta que você está assumindo de penitência, de jejum, para trabalhar algum aspecto interior seu que você quer melhorar? A quaresma é esse tempo favorável que nos propõe o deserto para santificação, proximidade com Deus, proximidade consigo mesmo e também proximidade com o próximo, olhar Deus na pessoa do próximo. E quando a gente assume um propósito desse, vai começando a surgir então as tentações. É interessante, padre, nessa dinâmica, esse evangelho sempre me recorda um pensamento de Santo Agostinho, que diz: ninguém conhece a si mesmo se não é tentado. Nem pode ser coroado se não vence. Nem vence se não luta. Nem luta se lhe faltam inimigos. Se rejeitas a tentação, rejeitas também o crescimento. Mas é interessante, padre, e você, querido ouvinte, esta relação que nós temos em uma vida de santidade, que é, sem dúvida, o convite máximo desta quaresma, de todas as quaresmas, que é nos aproximarmos de Jesus, que é a santidade propriamente dita. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais santos vamos nos tornando pela graça de Deus, com esse paralelo com a tentação. Muitas vezes, e a gente vê muito isso hoje também, né? Parece que há uma rejeição até mesmo à tentação. Eu não posso ser tentado, eu não posso sofrer nenhum tipo de penitência, eu não posso ser avaliado muitas vezes, me autoavaliar. Muitas vezes eu não posso olhar para dentro de mim, porque se eu olho para dentro de mim, eu vejo muitas vezes os meus pecados, vejo a minha incapacidade, a minha pequenez. E na realidade a quaresma, ela justamente é um convite para olharmos e vermos. Me recordo hoje da homilia do próprio padre Edmilson na quarta-feira de cinzas na catedral, que falava que
O jejum é justamente esse olhar para dentro de si. E se nós não somos tentados, nós não conseguimos crescer. Então, fugir da cruz, agora me recordo de Santa Gema Galgani, que vai dizer, não fujo da cruz, porque se fujo da cruz, fujo de Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que está no mundo, vai dizer a palavra. E o mundo haverais tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, nos ensina nosso Jesus. E é essa a dinâmica que eu vejo e eu vivo, eu busco viver. E convido você também, nosso ouvinte, a viver essa dinâmica. Reconhecer no mundo aonde precisamos ser tentados. Porque se nós não estamos sendo tentados nesse mundo, alguma coisa está errada. Ou eu observo o mundo e percebo aonde há fragilidade no mundo, aonde há distanciamento da palavra de Deus, da experiência com Jesus Cristo, da intimidade com o irmão, com a intimidade consigo mesmo. Então, se eu não consigo perceber isso, quer dizer não que não exista, mas que eu não estou atento à verdade de Jesus dentro da minha espiritualidade nesta quaresma, né? Vale lembrar que sofrer a tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Então você sofreu a tentação, você resistiu à tentação, né? Então, na verdade, você se santificou. Sim. Então, por exemplo, sofrer a tentação é ser provado. E todo aquele que é provado é edificado, uma vez que consegue superar a tentação. E Jesus, no Evangelho de hoje, nós podemos bem ver, há 3 momentos de tentação onde que Jesus vai... essas 3 tentações, elas têm uma didática que o evangelista coloca aqui, o evangelista Mateus. Primeiro, fome. Jesus está ali, fazendo penitência mesmo no deserto e sente fome de pão. O diabo vai vir como bom entendedor da Sagrada Escritura, que o diabo é, talvez até melhor do que nós, e ele vai chegar e vai seduzir Jesus Cristo, vai tentar Jesus Cristo com a própria palavra de Deus. Você, olha, é o Filho de Deus, tem o poder de transformar essas pedras em pão, transforma e come. É Jesus, o Filho de Deus, criado na sua fé, porque não vamos achar que Jesus tinha a Bíblia toda de cabeça, porque ele já veio com ela, ele é a palavra, mas ele foi uma pessoa que viveu a sua fé, as suas tradições, foi educado, vamos por assim dizer, participou da catequese dos judeus, e lá ele então meditava os salmos e a palavra de Deus, e ele vai dizer, olha, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele vai responder à proposta do demônio com a própria Sagrada Escritura, é algo do pão material. É interessante, porque essa tentação é muito presente nos dias de hoje. O nosso mundo está tão materialista. Sim. Né? O celular, saiu uma geração, vem a outra geração, já tem que trabalhar para comprar um novo celular, porque saiu o novo modelo. A roupa do inverno do ano passado não será o mesmo modelo para a roupa de inverno desse final de semana, então tem que consumir, tem que comprar, tem que trabalhar, tem que ter. O tênis, uma hora é um modelo, outra hora é outro modelo, agora é esse aqui que está na moda, então tem que adquirir. A casa, se nós temos a nossa casa, nunca está contente, tem que estar reformando, tem que estar pintando, tem que estar arrumando, tem que estar trocando móveis com constância. Daqui a pouco a nossa casa já não serve mais, tem que ter mais uma casa na praia. Um carro não está bom, tem que ter o segundo carro, e assim vai sucessivamente. Estamos num mundo materialista, individualista. De modo que eu consegui, eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei. Mas o outro, se tivesse trabalhado, também teria conseguido. Como se todos tivessem as mesmas condições, como se todos tivessem tido as mesmas oportunidades e tal, e simplesmente um quis e o outro não quis. Uhum. Então, essa tentação que Jesus está sofrendo pelo demônio é a tentação que hoje a gente sofre também. De nunca estar contente com aquilo que temos. Nada tá bom.
E isso vai nos tornando cada vez mais ingratos. Tem um guarda-roupa com várias roupas, mas não tem uma peça, uma muda de roupa para poder sair. E quantos pensam assim? 500 sapatos, mas eu precisava ir numa festinha e não tem um sapato para eu ir. É a ganância, é o acúmulo, sabe? É o desejo pelos bens materiais. Traduzindo aquilo que Jesus vai passar, é isso. E nós vamos nos dar conta que nós não precisamos de tudo o que temos e poderemos viver com uma vida mais sóbria a partir do momento que a gente fizer esse momento de deserto e de interiorização. Outro aspecto muito importante é o inverso, padre, que é justamente aquelas pessoas que têm uma confiança justa em Deus, mas não faz a sua própria parte. Quando a gente vê a reflexão desse evangelho do Evangelho na Suma Teológica, São Tomás de Aquino vai fazer um balanço, uma contraposição. A transformação de pedra em pão, nesse momento, que Jesus não faz. Por quê? Porque haveria outros modos dele conseguir matar a sua fome. Então, o que o diabo, ao olhar de São Tomás de Aquino, insinua nesse jeito faça de uma maneira extraordinária, milagrosa, algo que você poderia fazer de maneira corriqueira, ordinária. Jesus poderia ter saciado a sua fome de uma outra maneira, senão com milagre. Por isso, não tentarás o Senhor teu Deus. Em contrapartida, nós temos a multiplicação dos pães. Até ia comentar. Ou seja, ali não havia uma outra forma de matar a fome daquelas milhares de pessoas, senão através do milagre. E São Tomás vai nos ensinar, né, diante disso, que muitas vezes nós corremos esse risco de querermos terceirizar a nossa ação, o nosso ordinário, o nosso trabalho, o nosso labor, o nosso agir para Deus. Quantos nós não vemos, até mesmo nós, né? Eu preciso de uma graça, mas eu não faço o que é próprio meu. Não contribuo para alcançar também a graça, a gente pode lembrar do saudoso Padre Léo de Betânia, que está em processo de beatificação, e ele dizia, não peço a cura para Deus agora, porque eu sei que eu vivi de uma maneira que contribuiu para que isso. E às vezes a gente tem essa dinâmica, quero fazer do meu jeito, faço tudo de maneira desordenada, faço tudo de maneira errada, e quando chega, como se diz no ditado popular, né? Quando o calcanhar aperta, daí eu corro para Deus. Deus, me socorre nisso. Deus, faz o teu milagre e resolve o meu problema. Mas muitas dessas situações que nós corremos a Deus, nós causamos essa... Então, olhar para essa dinâmica de que Jesus vai passar fome através do deserto, é muitas vezes olhar para a tua vida, como o padre dizia, os excessos que nós temos, e nós percebermos que nós chegamos a uma situação, através dos nossos pecados ordinários, a chegar numa vida em que nada nos satisfaz mais. Nós não nos satisfazemos mais com a roupa que nós temos, nós queremos uma outra roupa, mas por quê? Porque nós temos essa ânsia do novo, mas nós chegamos, não é do dia para a noite, não é a criança que nasce com esse comportamento, com esse pensamento, com esse desejo. Nós vamos nos deixando ser seduzidos pelo mundo e nós chegamos a um ponto que... Ao chegar e nos depararmos com uma situação, a gente recorre a Deus, mas não reconhecemos que nós chegamos livremente a essa situação e nós sabemos, e não reconhecendo que nós chegamos a isso, nós corremos o risco, como o que não é assumido não é redimido, não percebendo que nós chegamos a esse ponto, nós não conseguimos sair desse ponto. A gente não pode mudar nosso comportamento, espera que Deus resolva, mas temos a tendência de permanecer na mesma tendência, no mesmo desvio. Um outro aspecto que me chama a atenção, correlacionado também com a multiplicação dos pães, é que para Jesus, para ele mesmo, ele não multiplica, ele não transforma para matar a sua fome.
Mas para matar a fome dos outros, ele se coloca essa condição. Então veja, muitas vezes nós fazemos o inverso também. Para nós sim. Tudo. Mas para o outro não. Nada. 20 pares de sapato. Não, mas tem que comprar mais um, porque senão os 20 que eu tenho não combina com uma tal situação. Mas não é capaz de talvez se livrar de outros 18, 19 para dar para um irmão. Ou comprar mesmo um para dar para o irmão. Então, nós somos capazes de transformar a pedra em pão e não somos capazes de multiplicar o pão que temos com os irmãos. Então, essa é uma outra contraposição que faz com o evangelho da multiplicação dos pães. O segundo ponto é justamente a questão do templo. O demônio coloca Jesus no ponto mais alto do templo. E lá na parte mais alta ele diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Isso aqui está vinculado com o Salmo 90, onde que Deus vai falar da sua proteção divina com relação a nós. E de fato, nós temos o anjo da guarda, nós temos pessoas que são como anjos na nossa vida, que vão nos ajudando, mas a gente não pode tentar a Deus. A gente não pode querer afrontar aquilo que é lei natural e tudo mais, achando que vai vir de uma forma miraculosa. Deus tem os seus caminhos. Quando está na nossa ingenuidade, tudo bem, mas quando está na nossa razão de que nós sabemos o que é errado e vai lá e faz o errado, não adianta. Nós estamos afrontando a Deus. E aqui ainda tem mais um outro aspecto. Quando Jesus é colocado no ponto mais alto do templo, nós temos que lembrar que naquela época existiam dois grandes poderes, o político e o religioso. Ao colocar Jesus no ponto mais alto do templo, o demônio está querendo oferecer para Jesus o poder mais alto religioso. E aí, às vezes, isso também é presente nas nossas comunidades. Lideranças que não querem servir, querem assumir coordenações, e assumem coordenações e não largam mais a coordenação. Estão colocados no ponto mais alto do templo. Se eu sou um coordenador da pastoral familiar, se eu sou um coordenador da infância missionária, se eu sou um coordenador de ministros, se eu sou um coordenador de coroinha e acólito, eu fui colocado, entre aspas, no ponto mais alto da minha pastoral. E ali eu não quero sair. Acha que ninguém consegue fazer melhor, que ninguém substitui. Exatamente. Então, este ponto mais alto do templo também tem uma correlação com o poder religioso da época, que não diferente ainda há essa presença no meio de nós. E fazendo novamente um paralelo, daqui a 40 dias, ou pouco menos agora, nós viveremos a experiência do lava-pés, que é justamente o contrário do poder. A quem for dado poder, esse é dado poder de servir. E é natural, é da nossa natureza decaída querer ter poder para mandar, para coordenar, para assumir, para estar acima, para se sentir valorizado, para se sentir... Então, é justamente essa luta que o Senhor faz por nós. A gente vai perceber, Jesus poderia ter multiplicado o pão? Poderia. Jesus poderia ter subido ao alto do... Poderia. Mas ele assumindo as nossas fraquezas, percebe que através disso ele vai redimir. Ele redime toda a nossa natureza decaída, inclusive a tua natureza decaída, a minha natureza decaída, nesse desejo de poder. E a gente, por mais humilde que nós somos, nós vivemos em uma sociedade em que o poder é hipervalorizado. Sim. Então... E geralmente está vinculado com o dinheiro. A ponto que às vezes a gente até escuta assim, né? Quem tem o dinheiro é que tem o poder. Mas, se esse poder não está sendo usado para o serviço, ou se essa pessoa que tem o dinheiro e tem o poder não está conseguindo fazer
o serviço, se colocar a serviço, ela também não serve para estar com esse poder. Eu acho que hoje, no nosso mundo tão do poder, como o padre falou, eu acho que rico é aquele que consegue servir, né? Consegue ajudar, consegue se ir ao nível do outro e poder ajudar ele, né? Como o Ramon bem disse, Jesus tinha tudo para ter tinha o poder, na verdade, né? Ele podia fazer as coisas muito mais fáceis e tinha acesso a Deus que ninguém tinha naquele tempo. Ele é filho de Deus, né? Mas ele decidiu fazer o contrário do que ele poderia fazer muito fácil, né? E hoje a gente quer fazer o papel de Deus e não quer fazer aquilo que o Senhor, que é o Deus, nos ensinou. Então, tipo, Jesus é Deus, ele nos ensinou a ser o menor, mas a gente quer ser Deus, mas um Deus maior. E não é assim. Deus constrange. Deus constrange o nosso intelecto, Deus constrange o nosso emocional, Deus constrange o nosso espiritual, muitas vezes, que a gente quer se elevar espiritualmente, é uma elevação. Quem não é devoto de Padre Pio aqui, fala assim, como eu queria ter uma iluminação como Padre Pio, como Santa Teresinha, mas não percebe que teve um preço pago. E justamente a elevação dos santos que hoje estão no altar se deu justamente porque eles se fizeram menor que todos. Pelo rebaixamento, pelo serviço, né? Pela humilhação. Olhamos Santa Teresinha, quantas humilhações ela passou até no convento, né? Diante da situação. A própria superiora, que era sua irmã, botava para trabalhar com a outra irmã que não gostava dela e tudo mais, e assim foi, né? Então, a própria Santa Paulina, uma santa nossa, aqui próximo de nós também, foi a madre geral da congregação e depois terminou lá sendo assim colocada de escanteio e sofrendo humilhações e tudo mais, né? E isso que levou para a santificação, de certa forma, né? É a frase bíblica, né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E hoje em dia o poder a gente vê só querendo se exaltar. Tipo, hoje é o contrário. A lógica do mundo não é a lógica de Deus. E nunca será. E nunca será. Nunca será. O problema é que nós, cristãos, católicos, nós que estamos envolvidos com alguma pastoral, com algum movimento, que somos religiosos, religiosas, corremos o risco de cair nessas tentações quando não caímos ainda. E aí acabamos sendo um palco de contra-testemunho para o povo de Deus. Exatamente. Então, e para os não cristãos, inclusive. Portanto, precisamos assim vigiar e orar também nesse sentido. Nesse ponto, padre, o senhor me lembra de uma frase de Mahatma Gandhi, não cristão, hindu, que disse para os cristãos: se os cristãos vivessem como cristãos, vivessem as bem-aventuranças, todos seriam cristãos. Todos seriam cristãos. Só que ao olhar os cristãos e não ver que eles viviam as bem-aventuranças, então continuamos como está. Continuamos. Isso se alguns desses não cristãos bobear, ainda não vivem melhor as bem-aventuranças do que nós, sem saber que existem as bem-aventuranças. Exatamente. Porque fagulhas da verdade estão espalhadas por todos os lugares. Semina verbe. Né? Sementes do verbo estão aí. E por fim, a nossa terceira tentação é o demônio, que leva Jesus para um ponto alto e diz que ele pode dar todo aquele reino para Jesus Cristo se ele se prostrar, se ele o adorar. E Jesus disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. E aí o diabo deixou, e esse evangelho aqui não diz, mas um outro texto diz que deixou para voltá-lo para tentar em outro momento. Num tempo oportuno, para dizer que o quê? Não é que venceu as tentações agora, que daqui a pouco não vai mais sofrer tentações. Né? E aqui, de novo, entra a dimensão já não só no aspecto religioso, mas material. Né? Às vezes a gente se submete a muitas coisas em vista daquilo que queremos. Adoramos a ídolos, né, que aqui está representado muito bem no Evangelho, a própria figura do diabo, se te prostrares diante de mim. Mas às vezes a gente se prostra diante de outros ídolos.
Olha, em vista daquele carro que eu quero, porque eu quero comprar aquele carro, se enche de hora extras e hora extras, vai trabalhar até na sexta-feira santa, fica trabalhando até de domingo porque quer aquele carro e trabalha porque daí rende mais o dinheiro. Então acabamos nos prostrando diante do ídolo do dinheiro. E como diz a palavra, e já foi também lema da campanha da Fraternidade 2010, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, mas acabamos servindo ao dinheiro do que servindo a Deus. Deixamos de ir à missa ao domingo porque a gente quis fazer hora extra, porque ia ser sei lá quantos % de a mais no valor da hora para fazer hora extra, para ganhar dinheiro. É a ganância, a ambição e tudo mais. Recordo-me quando trabalhava em chão de fábrica, não é a melhor expressão do chão de fábrica, mas trabalhava na fábrica, então assim dizendo, tinha gente que adorava vir trabalhar na Sexta-feira Santa, porque a Sexta-feira Santa pagavam 100% de hora extra, e aí as pessoas vinham porque rendia. Então é uma avareza, é uma ganância, e aí a gente deixa de participar dos momentos religiosos, deixa de celebrar bem o sentido da Páscoa, porque fica em função do dinheiro. Quantas famílias estão hoje sendo destruídas por conta do dinheiro? Seja pela necessidade de dinheiro que muitas vezes o casal, aqui o pai de família, a mãe de família, coloca as suas esperanças, coloca as suas certezas no matrimônio, o dinheiro, não coloca, não consagra o seu relacionamento a Deus, e se tem dinheiro, o relacionamento vai bem, a família é feliz, a gente é contente porque pode pegar aquele dinheiro e passar o final de semana na praia, pode ir no shopping, pode comprar os brinquedos para os filhos. O dinheiro acabou, começam as brigas, começam os desentendimentos. Será que isso não é uma prova de que nós não estamos colocando a nossa confiança no dinheiro? Porque se dentro do meu relacionamento com a minha esposa, você, mulher, com seu esposo, ele é pautado pelo ter ou não ter dinheiro, se isso interfere a um ponto de vocês causarem brigas, discussões, desentendimentos, até mesmo separações por falta de dinheiro, é um alerta. É um alerta para que nós não estamos colocando as nossas esperanças no único Deus, mas colocando no dinheiro, colocando nos bens, colocando... É preciso. Dinheiro é preciso, é necessário. O equilíbrio, né? Mas se eu estou sendo influenciado... Ou vive-se em função, né? Vive-se em função. Mudou o centro. Mudou o centro, exatamente. A gente precisa trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, porque precisamos manter a família, porque precisamos pagar os estudos, porque precisamos, sim. Agora, quando isso se torna obsessão, ao ponto de que temos que trabalhar pensando nisso, vivendo, pensando nisso. Olha, conheci pessoas que tinham carro, podem não querer acreditar, mas é verdade, tinha carro, e dia de sol escaldante, como por esses dias que nós tivemos aí nessa última semana, a pessoa não tirava o carro da garagem, porque o sol escaldante afetaria a lataria do carro e tudo mais. E aí andava num sol escaldante, num calor de bicicleta na rua, para não colocar o carro novo fora. Os apegos. Então o carro se tornou seu ídolo. E vivia assim em função disso. Lavava, tinha que secar o carro, deixar tudo arrumadinho, bonitinho. Talvez não cuidava da esposa com o mesmo carinho, dos filhos com o mesmo carinho que cuidava do carro. Com o senhor falando, e o Ramon, veio mais uma forma de Deus, assim, que é a inveja. Nesse tempo, porque falamos do ter, né? Ter. E também hoje, nesse mundo tão de fama e tal, a inveja daquilo que o outro tem. Sim. Hoje, muita gente vive olhando aquilo que aquele tá mostrando que tem, que quer ter também, e não aceita a vida que leva, porque também tem que chegar onde tá, também tem que ter o que tem, então tem que ser o melhor nisso, e às vezes acaba deixando de viver a beleza da vida porque tá querendo viver a vida de outro. E a gente vê isso hoje em dia. E hoje em dia a gente vive um mundo de influenciadores, né? Que se fala, né? Que muitas vezes não influenciam coisa nenhuma, só tem seguidores, dinheiro e bens.
E a gente almeja a vida, às vezes, daquela pessoa que a gente nem sabe como é que a vida da pessoa é fora das redes, fora da televisão, fora dos meios que vive. Então, eu acho que a gente acaba endeusando também essas Sim. pessoas, né? Essa vida que eles levam. E a gente se frustra porque a gente não consegue ser como tal. A gente se frustra porque a gente não consegue ter a quantidade de seguidores que a pessoa tem. A gente se frustra porque a gente não consegue ter um trabalho bonito, igual a pessoa mostra que tem, que parece tão fácil ganhar vida como a pessoa ganha às vezes na internet, que hoje o marketing, tudo fala de dinheiro de uma forma tão fácil, né? Estou na praia trabalhando enquanto você está aí se ralando num CLT, ou está fazendo... Então a gente almeja a vida daquelas pessoas como se fosse algo muito fácil, se oferta de formas muito fáceis pra gente a vida, às vezes, dessas pessoas, né? E a gente às vezes deixa de viver porque a gente tá almejando a vida de outra pessoa em vez de viver aquilo que Deus está nos dando no hoje, no agora. E para quem sabe, futuramente ter uma vida melhor. Então a gente às vezes se perde nisso e quer vestir a fantasia de um personagem que não existe. E aí a gente lembra do nosso querido São Carlos Acutis, que vai a sua frase mais monumental, ou a segunda, né? Todos nascemos originais, mas muito morremos fotocópias. É justamente isso que o Júnior falava. Se você olha para uma pessoa, se encanta com aquilo e deseja ter aquela vida, você corre um risco de não mais viver a sua própria vida. E não faz mal desejar, né? Mas é o como você vai fazer isso, né? Ou você olhar para a vida de uma pessoa e ver naquela virtudes que você deseja imitar, como perfeito. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, né? Então, não é que a gente não possa imitar as pessoas, mas naquilo que é virtuoso, sem perder a nossa originalidade, né? Que eu acho que é tão legal a gente estar junto, saber que um é diferente do outro e que uma coisa completa, um completa o outro e todos somos originais, né? Mas a gente acaba querendo ser todo mundo igual. Uma massa. Exatamente. Então a gente vê que no final das contas tudo gira em torno do materialismo e do poder. Exato. As tentações de hoje apresentadas vão em cima disso, do pão, do poder religioso e do poder econômico. Da moda. Político, da moda, enfim. Que Deus nos livre dessas tentações, que nós possamos ser também resistentes, né, tendo em vista de que a nossa vida não é para ser vivida como se ela findasse neste mundo. Na quarta-feira de cinzas, na hora da imposição das cinzas, há duas fórmulas de fazer a deposição das cinzas, né? Ou a incisão das cinzas no fiel. Convertei-vos se credes no Evangelho, ou lembra-te que vieste do pó e ao pó voltarás. Então, as tentações aqui e esse evangelho já vão nos mostrando que não adianta a gente gastar a nossa vida por essas questões do mundo, porque aqui do mundo nós vamos voltar a ser pó. E o que vale é a nossa vida eterna, o que seremos depois da vida que temos aqui nesse mundo. Então que a gente possa fazer dessa quaresma essa oportunidade de rever muitos conceitos para viver essa vida aqui em função da vida eterna. E vale a reflexão no dia de hoje, né? Muitos santos viviam a reflexão ao final do dia, como São Francisco nos ensina, né? Vais morrer. Ao final do dia, São Francisco e seus confrades, eles diziam um para os outros, vais morrer, para que eles se lembrassem que essa vida é passageira. E a reflexão que nos cabe é, o que eu tenho feito da minha vida que vai gerar herança para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho? Quais são as heranças espirituais, morais, emocionais que eu vou deixar? Não é o dinheiro, mas a nossa presença. O que vai ficar? Qual vão ser as lembranças das pessoas que vão se despedir de nós, vão ter de nós? Uma pessoa alegre, uma pessoa que trazia para o ambiente uma leveza, uma pessoa que trazia o amparo, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma pessoa que quando muitos estiveram necessitados, estiveram precisando de uma ajuda mesmo material, essa pessoa foi aquele auxílio de Deus na vida. Então cabe essa reflexão, quando eu me for, se for o dia de hoje, nunca sabemos, se for no dia de hoje, o que ficará de recordação
principalmente para aqueles mais próximos. O que nós queremos eternizar na memória das pessoas da nossa vida, né? E então terminamos esse momento de partilha e reflexão da Palavra de Deus com a música O Homem Não Vive Somente de Pão. Olha. E depois vamos para o nosso intervalo. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Iniciamos então as notícias da semana com uma única notícia que está acontecendo hoje, dia 21 de fevereiro. A gente está inaugurando a nossa Casa das Pastorais Sociais, lá no antigo Seminário Divino Espírito Santo, lá na Rua Florianópolis. Hoje, dia 21 de fevereiro, então, né, nós estamos fazendo a inauguração desse espaço dedicado à caridade, solidariedade e transformação social, né? A Casa das Pastorais Sociais é uma casa onde será a sede para todas as pastorais sociais da nossa arquidiocese. E hoje, inclusive, nós teremos o Fórum das Pastorais Sociais junto com a inauguração. Presença do nosso arcebispo, o padre Fernando Baraúna, que é o diretor da DIPROS. Eu também, como coordenador de pastoral, estive lá nessa manhã. E, ao mesmo tempo, temos o fórum. E neste fórum, o tema da campanha da fraternidade. Então, no dia de hoje, estamos trabalhando o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e moradia, com o lema de João 1,14, ele veio morar entre nós. A Casa das Pastorais Sociais é aberta ao público e você pode chegar lá, se identifica, e nós temos a Valdete, que é a pessoa que coordena a Casa das Pastorais Sociais, sempre no período vespertino, da 1h30 às 19 horas. Então, para você, participante de pastoral, vou passar o endereço, padre, para quem não sabe onde fica, na Rua Florianópolis, número 915, no bairro Guanabara. Então, como o padre bem disse, no turno da tarde sempre terá alguém lá para atender você. E aproveitando as notícias, padre, a pergunta que não quer calar, que nós estamos acompanhando nesse tempo de centenário, qual paróquia, onde está São Francisco Xavier? Então, São Francisco Xavier, na última quarta-feira, que foi quarta-feira de cinzas, ele saiu da paróquia São Pedro de Alcântara, do Guamiranga, minha paróquia de origem, e foi para a paróquia Santos Anjos da Guarda, do bairro Havaí, em Guaramirim, lá a paróquia do Padre Nicanor. Então, você que queira acompanhar,
ele está na comarca de Jaraguá do Sul, e mais precisamente na paróquia Santos Anjos da Guarda. E lá, no dia 25, a imagem peregrinará para a paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim. Então, está aí as informações por onde passa a querida imagem com a relíquia do nosso querido São Francisco Xavier, padroeiro da nossa arquidiocese e de nossa catedral metropolitana. E completando isso que o padre tem dito sobre as visitas do São Francisco Xavier, você que esteve na paróquia, na chegada do São Francisco Xavier, que tem tirado fotos, pode postar no Instagram, pode nos marcar que nós da assessoria de comunicação vamos estar repostando. Você que é de Pascom, que está ouvindo o programa, poste, nos envie para que nós possamos estar sempre mantendo informado o povo de Deus como está sendo, né, essa visitação, essa passagem de São Francisco Xavier. E vamos agora para o quadro dos aniversariantes da semana, do dia 21 a 27 de fevereiro. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Aniversários de vida e ordenação. Iniciamos então, no dia 23 de fevereiro, segunda-feira, o aniversário de ordenação do padre João Brolini. Dia 27 de fevereiro, aniversário de vida do padre Alessandro Giovanni Borges. E dia 27 de fevereiro também celebramos o aniversário do padre Jonas Eduardo Gomes da Costa e Silva. Então, parabéns aos meus irmãos sacerdotes que estão de aniversário. Deus conceda longos dias em suas vidas, para que assim possam servir a Deus por muitos e muitos anos. Um grande abraço. Quero agradecer desde já a todas as rádios, as equipes técnicas das rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Obrigado pela sua companhia, que esteve conosco nesta manhã, nos ouvindo e participando assim do nosso programa Vida Pastoral. Obrigado também o pessoal aqui da equipe técnica, do setor de comunicação e também do secretariado de pastoral. Obrigado, padre. Obrigado, Ramon, pela companhia. E obrigado você que está em casa, que ficou conosco nesse programa Vida Pastoral. Que o Senhor o abençoe e que nós possamos nos encontrar no próximo programa. Quero agradecer a participação, todos que estiveram junto conosco. Quero agradecer você que, junto conosco, está trilhando este caminho de santidade durante esta quaresma. Muito obrigado por você ser também um entre nós buscando esta mudança de vida. Saiba que você não está sozinho. Qualquer necessidade, nós nos encontramos na oração, nós nos encontramos através dos sacramentos, nós estamos juntos como igreja para caminharmos rumo ao reino de Deus. E assim nós vamos terminando mais um programa Vida Pastoral com a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento, rumo ao centenário. Maravilhas fez conosco o Senhor. Tchau, tchau. Pastor, profeta e operário.
seguro que nos leva a crescer lado a lado. Olhar novo buscando o futuro, sem perder o valor do passado. Querida Joinville, vibrante arquidiocese, tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. Igreja missionária, unida seu pastor, profeta e operária, no reino do Senhor. Oh Maria, Mãe Santa querida, haveremos de ser mais irmãos, no trabalho a serviço da vida, uniremos as mentes e as mãos. Querida Joinville, vibrante arquidiocese, tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. Igreja missionária, unida seu pastor, profeta e operária, no reino do Senhor. Senhor Deus, seja sempre louvado pelas obras do teu grande amor. Somos nós teu rebanho sagrado, e tu és nosso eterno pastor. Querida Joinville, vibrante arquidiocese, tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. Igreja missionária, unida seu pastor, profeta e operária, no reino do Senhor. Querida Joinville, vibrante arquidiocese, tua fé jamais vacile, teu povo cante e reze. Igreja missionária, unida seu pastor, profeta e operária, no reino do Senhor. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!